Graça e paz. Eu me chamo Ricardo e sirvo no reino como apóstolo. Eu estou aqui para aplicar um curso de capelania evangélica pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida, que é um órgão da nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. Além desse curso de capelania, nós temos outros cursos. E todos os nossos cursos são completamente gratuitos. Não é necessário investir nada para fazer o curso. Só é necessário investir para adquirir a carteirinha e o certificado. Por exemplo, hoje, 18/4/2020, caso você faça esse curso e deseje adquirir o certificado e a carteirinha, seria necessário investir o valor de R$50 apenas. E aí você teria o direito de adquirir um certificado e uma carteirinha. No caso do curso de teologia, tem a duração de 2 anos. Você pode estudar sem pagar nada. E aí, no final do curso, caso você queira adquirir o histórico escolar e o diploma, você terá que investir o valor de R$200 dentro dessa data, 18/4/2020. Em relação ao curso de capelania, é o curso que nós vamos aplicar hoje, curso de missologia e o curso de juiz de paz. O valor do investimento é de R$50. Só isso. Não importa onde você more. Nós podemos enviar o seu certificado e a sua carteirinha pelo WhatsApp, pelo e-mail. É bem fácil, bem simplificado. Não é tão complexo para receber a sua documentação. Nós conseguimos fornecer esses cursos de forma gratuita, tanto aqui no Brasil como lá em Moçambique, devido a uma missão teológica que nós desenvolvemos. Ok? Vamos ao curso básico de capelania evangélica. Mas antes, eu gostaria de falar sobre o artigo 5º, inciso 7º de nossa Constituição e sobre a Lei 9.982, de 14/7/2000. A Lei de 9.982, de 14/7/2000, diz o seguinte: eu, presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes, ou com seus familiares, no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. Artigo 2º. Os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no artigo 1º deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições
do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. É necessário atentar para o seguinte detalhe. A lei de número 9.982, de 14/7/2000, não garante o acesso nos hospitais, etc., somente para os cristãos. Muito pelo contrário, ela garante a todos os religiosos de todas as confissões. Vamos ler o artigo 5º, inciso 7º. Diz assim: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e de internação coletiva. Olha que interessante, parte do inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Por que eu li a lei e o artigo 5º, inciso 7º e inciso 8º? Porque o nosso Estado, o nosso país, ele é laico. E muitos confundem, acham que o nosso país é ateu. O nosso país é laico. Qual é a diferença de ser ateu e ser laico? A diferença de laico para ateu é a seguinte: o laico, ele apoia todas as religiões. Já o ateu, ele é contra as religiões. O laico, ele acredita em todos os deuses. Já o ateu não acredita em nenhum Deus. Essa é a diferença. Por exemplo, o nosso Deus, ele não é laico. Por quê? Ele não tem compromisso com uma religião ou com nenhuma religião. O nosso país é laico. Deus, porém, não é laico. Mas, enfim, a diferença é essa. Então, o nosso país, ele crê em Deus. Por isso ele é laico. E por isso ele assegura o acesso de todos os religiosos nos hospitais, nos presídios, enfim, para prestar assistência religiosa. Porque o nosso país entende que é muito importante a orientação religiosa. Essa orientação religiosa que o nosso país chama, eu tenho o costume de falar que é uma orientação espiritual. Vocação da capelania. Leamos a apostila. Diz assim: todo cristão é vocacionado tendo a missão de testemunhar e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porém, a pessoa precisa saber como. Assim também é na capelania. Existem várias áreas de atuação e cada pessoa tem aptidão para uma ou mais áreas. Vamos ler em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, que vai falar da grande comissão. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do eterno Deus: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja que interessante. Essa ordem foi confirmada pelo evangelista Mateus, Marcos, Lucas e João. E essa ordem foi dada para os discípulos, embora alguns teólogos entendam que essa ordem foi dada apenas aos apóstolos, tendo em vista que Jesus dá autonomia para os agentes, os enviados, batizar, ensinar e a curar. Porém, Bíblia responde Bíblia. E quando nós lemos em Marcos, capítulo 16, vamos ler lá, Marcos capítulo 16, para que nós possamos entender melhor essa ordem dada pelo Senhor Jesus para todos os discípulos, para todos os seus servos. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14, diz assim: Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que eu tinha visto depois de ressurreto. Versículo 15. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Devido o versículo 14, os teólogos entendem que Jesus deu essa ordem somente para os 11 apóstolos, quer dizer, alguns teólogos. Porém, no versículo 17, Jesus ele fala o seguinte, olha: estes sinais acompanharão os que crerem. Os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, estes sinais acompanharão os que crerem. Os que crerem. Logo, nós compreendemos que essa ordem não foi dada apenas para os apóstolos, mas sim a todos os servos do Senhor. A Bíblia também vai falar em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem são esses
são os servos do Senhor. Cada um de nós somos sacerdotes para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós entendemos que a incumbência de anunciar, de propagar o Evangelho, a palavra do Senhor, é de todos os servos do Senhor. Diz mais em Efésios 4:11, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Nós acabamos de ler sobre os dons ministerial. O que isso significa? Isso significa que o dom, quem dá, é Deus e não o homem. Por exemplo, aqui está falando, versículo 11, que alguns foram designados para ser apóstolo. O que quer dizer apóstolo? Apóstolo é aquele que é enviado. Outros, como profetas. E talvez alguém possa falar assim, mas no tempo de hoje nós não temos profetas. E eu provo dentro das Escrituras que nós temos profetas, sim. O mesmo eu posso falar sobre apóstolo. Eu provo dentro das Escrituras que hoje nós temos apóstolo ainda. Não os sucessor, não sucessores dos 12 apóstolos, mas em relação a ministério, ao chamado que a pessoa tenha. Por exemplo, aqueles que foram chamados como evangelistas, eles atuam como evangelistas. De que maneira? Evangelizando. Porque esse é o ofício do evangelista. Para a pessoa evangelizar ou exercer o ofício de um evangelista, ela não precisa que o óleo seja derramado na cabeça dela. Quem tem o dom, quem tem o chamado, faz sem que seja preciso o óleo ser derramado na cabeça. Quem dá esse dom? É o Espírito Santo. O mesmo eu posso falar dos profetas. O irmão que tem visão, tem revelação, porque profeta é aquele que conscientiza o povo a ter intimidade com Deus, a ter uma vida de separação. Profeta. Quem dá dons ao homem é o Espírito Santo. Logo, se uma pessoa tem dom de visão, revelação, foi Deus quem deu. O mesmo eu posso falar dos mestres. Se a pessoa foi chamada por Deus como mestre, quem sou eu para questionar? O que é ser um mestre? O mestre é aquele que tem um entendimento mais amplo da palavra de Deus e que também traça as estratégias para alcançarmos almas. Deixa eu provar que na época de Cristo não tinham apenas 12 apóstolos. Conforme eu falei anteriormente, a Bíblia deixa bem claro
que outros homens foram chamados como apóstolos. Por exemplo, aqui em Atos 14:14, diz assim: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando. Eu não vou falar do contexto dessa palavra. Eu gostaria só de ressaltar que Paulo não andou com Jesus. Barnabé não foi um dos 12. Porém, eles foram chamados de apóstolos. Por que eu estou falando isso? Os apóstolos, os 12 ou os 11, falaram que aquele que não tivesse andado com Cristo e visto os milagres que Jesus operara, não poderia ser apóstolo. Porém, Barnabé e Paulo foram chamados de apóstolos. Por quê? Porque eles foram enviados pela igreja para cumprir uma missão. E a etimologia da palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, como Paulo e Barnabé foram enviados para cumprir uma missão, eles foram cotados como apóstolos. É claro e evidente que não existe uma sucessão de apóstolos. Existiram os apóstolos de Cristo e hoje existe os apóstolos da igreja. Os apóstolos de Cristo, foi Cristo quem os enviou. Os apóstolos da igreja, é a igreja quem os envia, para que eles possam cumprir uma missão, assim como aconteceu com Paulo e Barnabé. Eu gostaria agora de abrir a Bíblia no livro de Atos ainda, capítulo 13, para que nós possamos falar sobre os profetas. Atos, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Profetas e mestres. Que profetas são esses? Esses são os profetas do Novo Testamento. Com certeza, esses profetas são diferentes dos profetas do Antigo Testamento. Nós estamos lendo em Atos, Novo Testamento. Então, na igreja primitiva, tinha profetas e mestres também. Algumas igrejas não aceitam o chamado de profetas e de mestres. Mas é a palavra de Deus quem está falando, não sou eu. Logo, nós precisamos ter essa compreensão. Por que eu estou fazendo essa introdução no curso de capelania? Porque o capelão, ele tem amparo da lei e tem amparo da palavra de Deus também, para atuar como um ministro, para atuar como um sacerdote, para atuar como um profeta, como um pastor, como um evangelista. No campo missionário, ele precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus para desempenhar um trabalho com excelência, uma capelania com excelência. Vamos lá, dando continuidade. Todo aluno de capelania, eu estou lendo aqui,
ele precisa fazer-se algumas perguntas. Por que estou participando desse curso? Pretendo ser capelão? Tenho compaixão pelos necessitados? Na capelania, o que mais me atrai? Prisional, social, hospitalar, infantil, familiar, eclesiástica, estudantil, outras. Todo aluno, ele deve fazer essa pergunta. Por quê? Porque ele não pode apenas fazer o curso por fazer, ou para apenas adquirir a credencial e o certificado. É necessário ele fazer o curso e atuar como um capelão de fato, exercer o seu chamado, conforme eu falei anteriormente. Quem sabe ele foi chamado como um pastor, não aqueles pastores de CNPJ, aqueles pastores que o óleo é derramado em suas cabeças, não, mas é questão de chamado, independente de púlpito. Nós precisamos dar frutos como pastor, como evangelista, como profeta, como sacerdote, como ministro do reino do Senhor. Então, não basta fazer o curso e guardar a carteirinha na gaveta e nunca mais atuar como um capelão. Exerça o seu chamado de fato, reforçando. Não faça esse curso e guarde a sua credencial ou o seu conhecimento. Coloque em prática. Ainda falando sobre a vocação para fazer capelania e para evangelizar, é bom lembrar que há uma grande diferença entre evangelizar e fazer capelania. Normalmente, o evangelista ou o membro de alguma igreja, ele se preocupa em levar almas para a congregação dele. Já o capelão se preocupa em levar almas ou pregar a palavra do Senhor para que estas almas possam ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Independentemente para onde essas almas vão, o capelão ele se preocupa em apenas pregar a palavra do Senhor Deus. Porque o capelão sabe que quem vai completar a obra vai ser o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, um evangelista, ele se preocupa em ouvir a pessoa proferir: eu aceito Jesus. Já o capelão, ele sempre lembra que o ladrão na cruz, ele não proferiu tais palavras, não foi batizado nas águas, não participou da ceia, no entanto, ele foi salvo. Então o capelão ele se preocupa apenas em pregar a palavra através da ajuda. Eu tenho o costume de falar que nós devemos dar o fruto. O que é dar o fruto? É estender as mãos para a pessoa. E dessa forma, a pessoa ela é evangelizada até sem palavras. Eu tenho o costume de falar também o seguinte: pregue o evangelho a todo momento. Se necessário falar, fale. Então o evangelista, ou membro de uma igreja, ele se preocupa em pregar de fato: olha, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. Já o capelão se preocupa em estender as mãos, se preocupa em dar o fruto. Por quê? Dentro do fruto tem a semente, o fruto carrega a semente. Então, todas as vezes que nós estendemos as nossas mãos para ajudar uma pessoa necessitada, nós estamos pregando a palavra do Senhor Deus. Certa ocasião, um homem chegou até um pastor e falou o seguinte: pastor,
eu quero receber a Cristo porque eu vi o Evangelho. O pastor deu um sorriso e falou o seguinte: meu filho, você não viu o Evangelho, você ouviu a despeito do Evangelho. E ele falou: não, pastor, com certeza eu vi o Evangelho. E o pastor falou: como que você viu o Evangelho? Aí o homem falou o seguinte: olha, eu tenho um vizinho que nunca falou do Evangelho para mim, mas através do testemunho dele, da conduta dele, eu pude ver o Evangelho. Que coisa tremenda. O nome dessa história é Bíblia na pele humana. É possível termos a Bíblia em nossa pele. Como? Através de nossas atitudes. Então o capelão, ele precisa se preocupar com isso. Então evangelizar e fazer capelania não é a mesma coisa. Porque o capelão, ele vai evangelizar com excelência. Ele não vai chegar no hospital, seja lá onde for, e não vai forçar a pessoa a receber a Cristo. Ele apenas vai ajudar, vai pregar a palavra e pronto. E vai deixar o Espírito Santo de Deus completar a obra. Porque o Espírito Santo de Deus alcança a pessoa. Não importa onde ela esteja. Ela pode estar dentro do espiritismo, ela pode estar no catolicismo, ela pode estar numa prisão, ela pode estar no hospital. O Espírito Santo de Deus alcança. Então o papel do capelão é semear a palavra. E o restante é o Espírito Santo de Deus quem faz. Ok? Gostaria de, nesse momento, falar o significado de capelania. É muito simples. Muito simples. Qual é o significado de capelania? Capelania é a profissão do capelão. É o ofício do capelão. Simples assim. Ok? Podem pesquisar um pouco mais, mas a resposta mais sensata é essa. Capelania é o ofício do capelão. Agora, se te perguntarem o que é fazer capelania, aí sim, fazer capelania é desenvolver trabalhos sociais. Fazer capelania é prestar assistência religiosa nos presídios, nos hospitais. E também tem a capelania eclesiástica. Capelania eclesiástica é quando o capelão ele desempenha capelania nas proximidades da sua igreja. Enfim, então, o que é capelania? Capelania é a profissão, é o ofício do capelão, ok? E o que é um capelão? Capelão é um ministro religioso. Quando se fala ministro religioso, nós já falamos anteriormente sobre que ministro não é apenas aquele que tem um cargo eclesiástico. E também a justiça ou a lei não entende que ministro seja somente aquele que tenha um cargo eclesiástico. Não, ministro é todo aquele que pertence a uma religião. Então ele é chamado de ministro religioso. Por quê? O líder, o pastor, delega autoridade para que ele possa ser um ministro religioso. A lei entende assim. Porém, biblicamente, nós já vimos que quem delega, quem dá essa autoridade é o próprio Deus, é a palavra de Deus que nos chama de sacerdote. Ok? Mas, enfim, o que é um capelão? Um capelão é um ministro religioso autorizado a prestar assistência religiosa e a realizar cultos religiosos sem comunidades, sem templos, nos hospitais, presídios, colégios, corporações militares, entre outras organizações. Então, o ministro, ele pode ser um capelão. Capelão é um profissional preparado, habilitado
para fazer capelania. Nos Estados Unidos, por exemplo, todos os pastores são capelães. Quando eles são chamados para atender um político, eles vão como capelão e não como pastores, ok? Porque o capelão, ele não pode levantar a bandeira da igreja dele. Ele deve levar o amor de Deus. Ele deve atender as pessoas como um conselheiro bíblico, cristão. Nunca ele deve levantar a bandeira da igreja dele, ok? Ele levanta a bandeira do reino. Então, nos Estados Unidos, todos os pastores são capelães. Então, bem definido, vou repetir: capelania é o ofício do capelão, é a profissão do capelão. O que é um capelão? Capelão é um profissional habilitado, preparado para fazer capelania. O que um capelão faz? Um capelão faz capelania. O que é fazer capelania? Fazer capelania é desenvolver trabalhos sociais. Fazer capelania é prestar assistência religiosa nos hospitais, nos presídios, nas escolas, entre outras organizações. Prestar assistência religiosa, por exemplo, nas casas ou para as famílias. Isso é fazer capelania. Então, está bem definido, bem simples. História da capelania. Deixa eu ler um pouco aqui, porque é importante a história da capelania. Esse termo, capelania, deriva de capela, que na língua latina surgiu por volta do 7º século depois de Cristo, para designar um oratório, onde era guardada e venerada a capa de São Martinho, que, segundo uma lenda, no inverno de 338, teria partido seu manto, capa, e dado a um pobre. Esse pedaço do manto foi conservado e, no 7º século, guardado no oratório, que logo passou a ser chamado de capela. Paulatinamente, o termo foi sendo usado para designar qualquer oratório. Daí o sacerdote encarregado de tais oratórios passou a ser chamado de capelanos, capelão. Já no século XIV, a palavra capela passou a designar generosamente os pequenos templos, ok? Então essa é a história da capelania. Como que surgiu a capelania? A capelania surgiu, segundo a lenda, depois que o padre São Martinho ajudou um pobre com parte da sua capa, e a outra parte foi guardada no oratório. E aí, com o passar do tempo, esse oratório passou a ser chamado de capela, devido à capa do padre que foi guardada no oratório. E todos os sacerdotes ou responsáveis pelos oratórios começaram a ser chamados de capelão. Bem simples, porém você pode pesquisar um pouco mais, porque nós temos a pretensão de fazer um único vídeo para esse curso de capelania evangélica. Seja um eterno aprendiz. Não deixe de pesquisar, de ler, porque a capelania é muito vasta. Eu sei que tem escola que dá 6 meses de curso de capelania, tem escola que dá 2 anos e por aí vai. Tem escola que ensina primeiros socorros, mas enfim, a finalidade do IBV é fornecer o curso básico de capelania e credenciar os irmãos, porque nós acreditamos que os servos do Senhor já fazem capelania, porém pontuar alguns detalhes
para que a capelania possa ser feita com excelência. Porque fazer capelania é evangelizar, embora seja diferente, porque o evangelista ou membro de uma igreja não evangelize com excelência, por falta de conhecimento. Por isso nós estamos fornecendo esse curso básico de capelania, para passar algumas informações de suma importância, para que então todos possam fazer um evangelismo com excelência. Todos possam ser um capelão e fazer capelania com excelência, para que o reino do Senhor possa ser exaltado. Então não pare de estudar, continue pesquisando, porque é muito importante. Quais são as características de um capelão? Primeira característica: ter o chamado para ministrar, ter compaixão pelas almas, ter vida santificada, ter vida consagrada, ter amor pelos aflitos, ter conhecimento bíblico, ter fé, crer que o Senhor é capaz de operar, simpatia e cortesia ao se relacionar com os doentes e detentos, saber ouvir com atenção. O enfermo precisa ser ouvido, ter espírito de misericórdia, ter talento, humildade, submissão à autoridade, respeitar os regulamentos, cuidar bem da sua aparência pessoal. Ou seja, um capelão, ele precisa ser regenerado. Lembrando que esse curso é curso de capelania evangélica. Eu estou dirigindo a minha fala para o evangélico que queira fazer capelania, porque o espírita também, ele faz capelania, o católico também pode fazer capelania, todos os religiosos podem fazer capelania. Então é bom ressaltar isso. Bem, você que é evangélico e está fazendo esse curso, entenda: o evangélico, ele precisa ser regenerado. O capelão, ele precisa ter uma vida de separação, uma vida de consagração, uma vida de meditação. Porque ele vai atuar como um conselheiro bíblico. Logo, ele precisa aconselhar as pessoas, não o que ele acha. Ele não deve passar a opinião dele, ele deve passar a palavra do Senhor Deus. Então o capelão, ele precisa ter um bom conhecimento bíblico, ele precisa orar, jejuar, ele precisa também ser ético, porque eu acabei de ler dizendo o seguinte, que o capelão, ele precisa respeitar ou ser submisso às autoridades, conforme está em Romanos capítulo 13, versículo 1 adiante. Então o capelão, ele precisa ser convertido. Então essas são as características de um capelão. Lembrando que todos podem adquirir a apostila eletrônica. Basta pedir, comentar aí nos comentários que nós vamos enviar a apostila eletrônica. O capelão como luz do mundo e sal da terra. Diz assim a apostila: o capelão, assim como todo cristão, é a luz do mundo e o sal da terra. Quando entra em uma capela ecumênica ou em qualquer lugar, leva para lá a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos necessitados em trevas, seja em hospital, presídio ou em outro lugar, conforme está em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14. Interessante que eu li aqui capela ecumênica. O que é capela ecumênica? Eu não sei se os irmãos já repararam, mas todos os hospitais e presídios têm uma capela. E nessa capela não deve ter imagem de escultura. Ela deve ser usada por todos os segmentos religiosos.
Porém, em alguns hospitais, nós encontramos imagens. Por que isso? Porque normalmente quem faz capelania são os católicos. E aí, como a maioria são católicos, fica até difícil. Nós não devemos brigar, nós temos que respeitar, porque os católicos são pioneiros. Tanto é que nós lemos que a história da capelania começou a desenvolver após o ano 338, se não me falha a memória, a partir do dia que o padre São Martim ajudou um pobre. Quem ajudou foi o padre. É claro e evidente que quando nós lembramos de capelania, ou falamos de capelania, nós lembramos da parábola que o Senhor Jesus nos contou a despeito do samaritano, do bom samaritano. A história é um pouco extensa, mas nós vamos ver que Jesus ele falou que o próximo dos judeus seria um samaritano, porque os judeus eles tinham preconceito. Os judeus entendiam o seguinte, que todos aqueles que não fosse judeu seria cão ou porco. E aí perguntaram a Jesus, quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Aí Jesus contou essa parábola do bom samaritano. Por quê? Tinha um judeu caído, e aí passou o levita, passou o sacerdote, e nada fizeram para ajudar aquele judeu que estava caído, tinha acabado de sofrer um assalto, estava quase morrendo. Aí veio um samaritano, que era tido por eles como cão, como porco, como imundo, e ajudou aquele judeu. Olha que interessante. Esse bom samaritano foi um capelão, um verdadeiro capelão. Agora, o mais interessante é que a religiosidade do sacerdote e do levita impediu que eles ajudassem aquele homem que estava caído. Jesus ele bateu doído naqueles dois religiosos, ou melhor, nos judeus, mostrando para os judeus que eles eram tão religiosos que não ajudavam o seu próximo de fato, ou quem eles reconheciam como próximo, que seria só um outro judeu. Quem não fosse judeu não seria próximo deles, segundo eles. E Jesus mostrou o seguinte, olha, mas o próximo desse judeu que estava caído foi um samaritano, que vocês reconhecem ou apontam como imundo, como um porco, como um cão. Ele foi o próximo. Nós temos que ter cuidado com isso. Já pensou? Se acontecesse conosco, e eu tenho certeza que vira e mexe está acontecendo, no caminho da igreja, ou no retorno da igreja, nós nos depararmos com uma pessoa necessitada, e aí, qual será a nossa atitude? O capelão, ele não é capelão apenas quando estiver no hospital ou no presídio. Ele é capelão 24 horas. Então ele precisa estar pronto a ajudar. Sempre. Para que nós não possamos ser repreendidos pelo Senhor Jesus. Em Hebreus, capítulo 13, vai falar que nós não devemos nos esquecer da hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com ele, dos maltratados, como se fosse vós mesmo no corpo. Olha, quantos anjos nós já encontramos na rua. Eu não estou falando de seres de fato angelicais, mas eu estou falando de pessoas que Deus levantou como pastor, como missionário. Então, quando nós ajudamos uma pessoa, não importa onde essa pessoa esteja, essa pessoa pode estar presa, ela pode estar no hospital, ela pode estar morando na rua. Nós não podemos ter preconceitos. Nós temos que ajudar a todos, porque nós não sabemos
a obra que Deus tem na vida daquela pessoa. Então nós temos que tratar cada pessoa como se a pessoa fosse um anjo, como se a pessoa fosse um pastor, um evangelista, um missionário, enfim, nós não podemos olhar para a aparência, nós temos que olhar como se o Senhor Jesus estivesse olhando para aquela pessoa. Amém? Então, que nós possamos ter cuidado com isso. Tenha cuidado, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós estamos aqui para dar sabor para as vidas que estão em desespero. Nós temos que iluminar essas vidas. Viu? Então seja um capelão com excelência. Voltando aqui a falar sobre as capelas, que tenhamos cuidado com isso e que não possamos arrumar problemas. Nós temos que agir de acordo com a lei. Se chegarmos num hospital e encontrarmos lá na capela, que é uma sala reservada para os capelães ficarem, e se lá tiver imagem, lembre-se sempre, samaritano, aqueles que nós temos como imundo, como católicos, espíritas, eles já faziam capelania antes de nós. Então nós temos que saber chegar, temos que chegar com ética, com respeito. Amém? Vamos lá. O amor é a base para se fazer capelania evangélica. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Será que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? Pense aí. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, Jesus ele foi questionado pelos doutores da lei. Perguntaram a ele quais seriam os dois principais mandamentos. E Jesus falou, olha, na lei, os dois principais mandamentos são os seguintes. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus, todos conhecem. E o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que de fato nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos? E se eu falar que não? E se eu falar que está errado? Porque na realidade Jesus estava respondendo segundo a lei. Abra sua Bíblia aí, no livro de João, capítulo 13, versículo 34 e o versículo 35. Leia só. Jesus ele vai falar o seguinte, olha, um novo mandamento vos dou, que vos amedes uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só que interessante. E como Jesus nos amou? Jesus, ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Talvez você fale assim, mas não existe amor assim. Sim, existe. E eu provo isso. Eu já provei dentro da Bíblia que está errado amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque amar o nosso próximo como a nós mesmos significa o seguinte, se alguém te falar assim, olha, vamos ajudar aquela pessoa, ela já está há 3 dias com fome, e se você aguentar ficar 5 dias, você pode falar o seguinte, não, eu aguento ficar 5 dias, ela está 3 dias, então deixa ela ficar mais um pouco. Quando fizer 5 dias, eu ajudo. Você está amando o seu próximo como você mesmo. Agora, amar o próximo como Jesus amou, conforme está em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34 e o 35, amar o próximo como Jesus amou significa dar a nossa vida pelo próximo. Talvez você fale assim, repito, isso é impossível. O que falar dos pastores sérios, que abrem mão dos seus sonhos, projetos, abrem mão de descanso para pastorear uma igreja? O que falar dos missionários que estão na janela 1040, que abriram mão de tudo para apregoar o Evangelho? Janela 1040 é a somatória dos países que são fechados para a pregação do Evangelho. Coreia do Norte, por exemplo,
está incluída. China, Japão, entre outros países estão incluídos na janela 1040. Alguns permitem até que o evangelho seja pregado, mas não de forma que constrange a pessoa a largar os demais deuses. E tem muitos missionários que nesse momento estão sendo torturados, estão sendo mortos, tudo isso por amor, porque eles entenderam que eles precisam amar o próximo como Jesus amou. Só para confirmar, abra a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16. Preste atenção, não é Evangelho segundo escreveu João, não. Eu estou falando de epístola. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, vai falar o seguinte: conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós. Logo, nós devemos dar a nossa vida pela vida do próximo. Isso é amar. Esse amor se chama amor ágape. Olha, durante toda a minha vida eu aprendi que o amor ágape estava reservado somente para Deus, porque Deus é amor. Deus não ama, Deus é amor. O amor ágape tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. É esse amor que nós devemos desenvolver. Então nós devemos amar o próximo como Jesus amou. Amém? Então o amor, ele é um dos pilares da capelania. Se o capelão não tiver amor, ele não pode fazer capelania. Ele precisa de fato orar, pedir a Deus para que ele possa desenvolver o amor dele por almas. Aquele que ama Deus, a Bíblia vai falar, ama o seu próximo. E na realidade nós só temos como amar a Deus se nós amarmos o nosso próximo. Como nós podemos falar que amamos a Deus que não vemos, né, se não amamos o nosso próximo? Então nós realmente devemos desenvolver o amor. Amém? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui na apostila. Então, um dos pilares da capelania, amor. Jesus, exemplo de capelão. Nenhum exemplo de serviço aos necessitados foi maior do que o do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo de capelão que devemos imitar em suas obras de compaixão. Não temos dúvida disso. Jesus, ele foi o maior de todos os capelães. Jesus, ele foi o maior de todos os missionários, porque ele esvaziou de toda a sua glória para peregrinar aqui na terra. Jesus é o nosso maior exemplo de capelão. Jesus, ele sempre foi ao encontro dos necessitados.